Oi, eu sou a Carmen Eu sou a Priscila. e esse é o Guaraná Gay. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal que eu tava ansiosa pra gravar esse vídeo, que é de uma série que a gente assistiu essa semana, terminou de assistir essa semana, chamada Gentleman Jack. O que chamou a nossa atenção nessa série foi que a série se passa no século XIX, que é uma coisa que me interessa muito, e é sobre uma mulher lésbica, que na época ela não sabia que ela era lésbica. Bom, ela sabia que ela era alguma coisa diferente, né? Porque não tinha palavras pra não explicar, se, mas... não se tinha esse rótulo, né, como a gente tem hoje pro entendimento das pessoas, que a gente não pode spoiler a série, tá? A série começa quando ela tinha 40 anos, mais ou menos, mas antes disso tem muita coisa pra se contar. Por que que a gente sabe disso? Porque é baseado em fatos reais. Ela tinha diários, ela escrevia no diário dela todos os dias. E ela Não era só escrever no diário, aquele diário, hoje eu fiz isso. Ela escrevia, do momento que ela acordava, ela escrevia que horas ela tinha acordado, o que ela tinha tomado café da manhã, o que ela comprava nas lojas, qual o preço. Então é meio que um documento histórico. Porque tem muitos detalhes, não só do comportamento das pessoas, mas também de coisas banais que do dia a estão dia, registradas. Dia a dia e história, né? Ela começou a escrever esse diário quando ela tinha 15 anos. Então ela estava no internato. Ela foi mandada para esse internato quando ela tinha 7 anos de idade, porque a mãe dela já não aguentava mais ela em casa. Você sabia disso? Não. Então, ela era já muito à frente da época dela. Espivitada. Então ela saía com 7 anos, a mãe já não conseguia dar conta, porque naquela época se tinham muitos filhos, então a mulher já tinha outros filhos e ela saía e fugia de casa pra... Como menina era pra ela ser bem quietinha, né, na dela. Exatamente. Só esperando o momento que fosse casar, no futuro. Aprendendo as coisas de casa e tal. Bom, mas ela queria aprender e ela queria sair, ela era curiosa, ela era uma criança curiosa. A mãe não conseguia mais lidar com ela e mandou pro internato. Com 7 anos ela foi pra esse internato. Apanhava quase todos os dias porque ela não obedecia, ela queria fazer as coisas que ela queria fazer e... coitada, tadinha. Mas ela diz no diário que foi um aprendizado, ela não ficou traumatizada com as surras que ela levava. Ela começou com 15 anos a escrever no diário. Por quê? Por quê? Por que será? Porque ela se apaixonou por alguém. Exatamente. Esse diário foi achado por um primo dela. Anos depois. A série se passa mais ou menos nos anos 1836, 35. Ela escreveu nesses diários a vida toda dela. E em 1930, mais ou menos... mais ou menos 100 anos depois. Que acharam os diários a primeira vez. Essa série se passa aqui na Inglaterra, no interior da Inglaterra. Então as pessoas mantêm as casas. Tem o costume de manter a história e tudo. Então até hoje a casa tem os mesmos móveis e tudo lá dentro que eles guardam pra visita agora, né? Mas conservaram tudo isso. Então o primo achou esses diários. E ele com um amigo começaram a ler. Dentro do diário, ela escreveu partes com um código. E aí o primo começou a tentar decifrar esses códigos, né? Claro, né? Chama mais atenção. Sim. Quando eles chegaram a um ponto de entendimento, mais ou menos, porque eles não conseguiram decifrar tudo, porque era um código bem complexo, né? Porque ela que inventou o código. Eles se assustaram, porque o que ela escrevia em código era o que ela vivia com as mulheres na época. Era a vida pessoal dela, vida de lésbica e vida amorosa. Em detalhes. Detalhes minuciosos. O que ela fazia na cama, como é que era, como é que ela pegava a mulher. Ela botou... pra dizer o que era orgasmo, a letra X. Mas aí os caras lá, o primo e o amigo, eles ficaram chocados. Pra época, né? 1930 ainda era um choque. Aí o amigo falou pro primo, a gente tem que queimar esse diário, porque não pode, ninguém pode saber, vai estragar a reputação da família e blá 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 e etc. Porque vocês vão ver assistindo a série o que ela viveu, o que ela fez, que realmente pra época era... escandaloso. Isso, escandaloso, exatamente. Aí o primo falou, tá, eu vou queimar. O cara foi embora e ele não queimou. Ele escondeu esses diários. De volta atrás da parede de novo. Atrás da no parede. painel da parede. E ficou escondido esses diários até a morte dele.
Eu acho que foi uns 15 anos depois, ou 20 anos depois, que eles encontraram de novo. Lá por 1950. Bom, aí ficaram guardados esses diários, até uma pessoa achar e resolver traduzir. Foi uma historiadora, em 1982, mais ou menos. Ela pegou esses diários e se empenhou em traduzir e transformar em livros, e foi daí que foi baseado a série. Pelo que eu li, é bem real ao que se diz nos livros e no diário dela, né? Não é muito fictício, eles falam bem direitinho sobre... Não inventa muita coisa. Não inventa muita coisa, isso, exatamente. Mas como a gente não vai spoiler, vamos falar antes da vida dela de jovem. O diário começa com a palavra Elisa, que é o nome da menina que ela quebrou... que ela quebrou o coração, partiu o coração da menina, né? Aí elas ficaram juntas, e só que a Gentleman Jack, que o nome dela verdadeiro é... Anne Lister. Não que o nome dela seja Gentleman Jack, era um nome pejorativo que na cidade chamavam ela como se fosse um xingamento. Porque ela tinha um jeito meio masculino, e as roupas dela também eram diferentes. Na verdade, a decepção nem foi dela. O que aconteceu com a menina. A decepção não foi da Lister, que é a Gentleman Jack. Ela partiu o coração da menina, que se chamava Elisa. Ela não quis mais. Claro, eram adolescentes, né? Mas a menina se sentiu ali sozinha, e claro, na época era difícil explicar para as pessoas o que elas sentiam e expor o que estava acontecendo, né? Não podia falar para ninguém. No fim, a menina foi parar num sanatório e ficou praticamente pro resto da vida. Pelo que eu li, ela ficou pro resto da vida lá. E não foi a única. No sanatório por causa da Lister. Ela teve já na fase adulta uma outra mulher que foi pro sanatório e passou muito tempo. Acho que até quase a morte também ficou no sanatório. Mas ela era uma mulher independente, inteligente e corajosa. Ela estudou muito, teve oportunidade porque ela veio de uma família rica. E ela deu sorte, porque na época, se você era uma mulher... Não importa se você era rica, se você era pobre, você era criada para casar, né? Você não podia trabalhar, você não sabia ler. Pobre, você não sabia ler. Rica, acho que até você... Porque ela foi pra escola, né? Sim. Você tinha a oportunidade de ler. Mas ela aproveitou essa oportunidade, e ela, como curiosa e desbravadora, ela estudou muito, ela sabia álgebra, matemática, grego, até que ela usou esses códigos no diário dela, símbolos gregos e números, numerais e etc. para escrever no diário dela. Na fase adulta, ela foi viajar. Então ela tinha o dinheiro para isso e foi viajar e comer as mulheres. Era isso que ela fazia da vida. Sim, né? Mas também ela tinha... Como ela gostava de estudar, ela tinha também um amigo em Paris, professor de medicina, e ela estudou com ele anatomia, ele trazia uns corpos pra ela abrir e tal, eles abriam juntos, e ela estudava uns pedaços de corpos, até uma cabeça humana. Sim. Ela abriu pra dar uma olhada. Sim. Ela ficou estudou. Fascinadíssima com o cérebro. Ela aprendeu bastante anatomia e ela conseguia conversar com o médico. Até quando ela voltou pra cidade, ela conversava com o médico de igual e ela entendia tudo sobre as doenças e etc. Mas o foco dela era dinheiro. Ela tinha dinheiro... Aumentar as riquezas. Ela já tinha dinheiro, os pais com dinheiro, teve a oportunidade de viajar. Ela herdou do tio as propriedades e os negócios na cidade natal, onde ela nasceu. Então, na cidade natal onde ela nasceu? Ela não nasceu lá? Sim, mas na cidade natal onde ela nasceu? Na cidade natal dela, ou na cidade que ela nasceu, né? Gente! Não, né? Não. Tá muito calor aqui, Jesus Cristo. Minha perna tá... Então, isso bancava a vida dela de aristocrata, que ela queria continuar essa vida de aristocrata. Ela chegou a conhecer a rainha na época. Rainha de onde? Rainha daqui, da Inglaterra? Não. Não era daqui? Não, foi da Holanda, eu acho. Ou Dinamarca. Eu achei que era rainha daqui. É de um desses lugares. Mas, bom, ela conheceu a rainha e aí ela... Porque, sim, ela conhecia realeza, conhecia gente de... Sim, ela era uma mulher ambiciosa,
Mas é porque na época também você era de uma família rica e era natural a família rica continuar com os ricos e rico com rico, né? Sim, mas não era só isso. É porque ela era uma pessoa muito diferente. Ela se vestia de forma diferente, ela agia de forma diferente das outras mulheres. Então todo mundo queria ela na festa deles. E era considerado super... Assim, você é convidado pra tomar um chá com ela na casa dela, é bam, bam, bam. Ou eles convidavam ela porque eu vou fazer uma festa, então eu tenho que convidar a Anne Lister porque vai bombar. Ela não vestia roupas de homem, ela só vestia uma roupa que era um pouco mais masculina. Que na época as mulheres usavam aqueles vestidos, né, aquelas coisas assim. Sim, agora bufante. E ela não gostava, então ela adotou uma roupa de equitação que as mulheres usavam na época, que ainda era saia, mas era uma saia reta e mais masculina. Então ela mandou fazer, obviamente, e mandou fazer um casaco masculino também. Então a parte de cima era com o tamanho dela. Então a parte de cima era masculino e a saia. Na série ela usa uma cartola. Na vida real ela não usava aquela cartola, aquele chapéu. Mas eles acharam legal só pra enfatizar e a gente imaginar como que ela era vista. Como um gentleman. Como um gentleman, que é onde ela passava, as mulheres ficavam, ai meu Deus. Ai. Obviamente ela chamava atenção pela forma que ela se vestia e o jeito masculino. Jeito considerado masculino, isso, né? Confiança, falando, se impondo. Uma coisa que aconteceu de ruim com ela foi que ela perdeu 2 amores porque elas largaram ela pra casar com homens, né? Era meio que o curso natural da vida de uma mulher da época. Sim, e as mulheres com vergonha, porque como que vai... A gente faz como? A gente tá junta, mas a gente não pode casar, a gente não pode morar junta, como é que a gente vive? Porque viviam até então como amigas, né? A gente viaja junta, daí pode dormir junta, faz o que quer, mas aí depois... Além dos aspectos práticos do casamento na época, que era juntar riqueza né? Até mostra na série, não é spoiler, uma amiga dela, a Mariana, que elas se conheceram no colégio e foram amigas pra sempre e tiveram um caso. Peguetes pra sempre. Peguetes pra sempre foi um caso que ela se decepcionou também, que a Mariana largou ela pra casar com um velho rico, né? E ela não se recuperou. Ela dizia nos diários que isso deixava ela muito chateada, porque ela queria poder casar. Até ela teve um caso, outro caso, que a mulher queria que ela se vestisse de homem, se transvestisse de homem pra poder viver como homem e elas casarem e terem uma vida. Mas ela tinha orgulho de ser mulher e ela queria... Ela não queria. Ela queria casar como mulher, viver a vida dela como mulher. Ela não era trans. Não, e ela queria conquistar as coisas como mulher. Né? Queria ter o direito de fazer as coisas que os homens faziam. Tem uma plaquinha, o nome da cidade que ela viveu é Halifax. Tem uma igreja lá e tem uma plaquinha lá, vocês vão entender o porquê que tem essa plaquinha falando dela lá, com o arco-íris e o orgulho gay e a plaquinha com o nome dela na igreja. E porque ela foi um marco na história. A partir do momento que você conhece, você entende o que ela fez e o que ela conquistou sendo ela. Uma das coisas que a Anne Lister fez na vida foi escalar montanha. Ela escalou umas 2 ou 3 montanhas. Uma delas, ela foi a primeira pessoa a escalar. E aí um príncipe, descobriu que ela tinha escalado. Ele foi lá, escalou correndo e saiu espalhando pra todo mundo que ele tinha escalado a montanha. Ele tinha sido a primeira pessoa a escalar a montanha. Quando ela ficou sabendo disso, ela foi correndo pra cidade e falou, fui eu que escalei a montanha, e reivindicou o título dela, de primeira pessoa que escalou. E no fim o cara assumiu, porque eu acho que ela deve ter, né, enchido muito saco. E aí ele assumiu que foi ela que escalou a montanha. Não essa montanha, mas tem outra montanha que tem o nome dela, alguma coisa Lister. Agora eu não lembro o nome, mas a montanha Ela foi pra Rússia, ela queria viajar, Europa, e além. Essa foi a vida dela até ela receber a herança, que é onde começa a série. Antes foi só desilusões amorosas. Sempre ela conhecia alguém, a pessoa casava ou não queria assumir. E aí a série é essa busca dela já depois dos 40 anos de encontrar alguém que fosse assumir o relacionamento com ela e ficar com ela e não casar com um homem, casar com ela. É uma coisa legal que mostra na série, tomando a frente da mina de carvão. Ela foi, eu acho que a primeira mulher que ela tinha a mina de carvão e ela enfrentou
vários obstáculos, obviamente, na pra propriedade, comandar, no né? meio da propriedade que ela herdou, tinha mina de carvão. Disseram pra ela que era um negócio que tava dando dinheiro na época, e aí ela começou a investir e procurar ver o que ela ia fazer, se ela ia passar pra alguém trabalhar na mina, ou se ela ia fazer o próprio buraco dela e começar... Isso é legal que mostra na série. Eu acho que todo mundo devia assistir essa série. Eu não sei como é que tá a divulgação no Brasil, mas aqui foi bastante. Aqui no metrô tem a figurinha. No metrô, outdoor. no ônibus, e aí a gente olhando Gentleman Jack, o que é isso? Quero assistir. Vamos assistir. Quando eu olhei, quero assistir muito. Gentleman Jack agora é meu novo crush. Perdeu pra ela sei. agora. Eu sei. Eu vou agora ficar lendo os diários dela e... Não sei como é que eu vou fazer. O que eu vou fazer da minha vida agora? Vou comprar uma fazendinha. Você vai pra uma mina de carvão? Não, carvão não, cara. Não. Um negócio mais eco, né? É verdade. Uma fazenda Tá. de solar. Isso, tá bom. Vai assistir a série. Se você gostou do vídeo, dá like, compartilha, se inscreve, é muito importante para apoiar a gente. Compartilhar também é importante, porque quanto mais gente assistir, a gente tá no começo do canal agora, pra gente ir melhor. Like muito importante e até a próxima. Tchau. Falou que ela era inteligente e corajosa Mas ela umas 10 vezes. E daí ela era... Um monte de banana que vive hoje em dia, que hoje não acontece nada, você não apanha na rua porque você é gay e não fazem. Ela era corajosa. Sim.